corporações musicais descendem de uma tradição já milenar, vem da Europa, principalmente da ideia de orquestra, de grupo de homens que se reúnem para executar canções longas. Isso vem para cá, vem para no período colonial, com a família real principalmente. Você tem músicos de orquestra no Rio de Janeiro. Inclusive, as cidades mineiras geralmente são caracterizadas por uma praça, uma igreja e um coreto, sendo o coreto o local por excelência de apresentação dessas corporações musicais. Essa prática de corporação musical é muito importante e tradicional em Minas Gerais. A gente tem ela em centenas de municípios mineiros, inclusive é considerado um patrimônio estadual. São Luís do Prata, assim como centenas de outros municípios mineiros, ela sempre teve grupos musicais entre os seus habitantes. Temos notícias em jornais do começo do século XX de outros grupos musicais, sendo que a Santa Cecília, a Corporação Musical Santa Cecília, foi fundada no dia 8 de dezembro de 1943 e foi oficializada em cartório de 17 de março de 1954. É considerado maestro, o primeiro maestro e idealizador da corporação musical, o senhor professor Tassinho, que inclusive nomeia uma das ruas que passa próximo à sede da corporação musical. O senhor Tassinho iniciou a corporação musical de Santa Cecília nos anos 40, ou antes de 40, um pouco. E o meu pai, Pelágio Gomes Domingues, era o bombardista da banda e fazia parte. O senhor Tassinho, ele estudou lá no Caraça e ele ficou muito bom em português e em música. Meu pai tocava bem muitos instrumentos. Qualquer instrumento que punha na mão dele, ele executava com muita nobreza. E o pai organizou a banda, entendeu? De maneira que a sociedade começou a chegar na banda. E aí ele convidou meu pai para ser o bombardista da banda. Tinha o Sinandes e o Gustavo, que faziam os dois baixos, dois irmãos. E o Zezito e o Zé Babudim, trombones. O Sozequito, pai do César Adolfo, que hoje é compositor e artista no Brasil, saxofone. Léo, pistonista, Zé Pintinho, pistonista e Nicolau, pistonista. E Socil Saz no clarinete. E a banda foi tocando, todas as festas, todos os povoados do Prata, todos os distritos. E foi tocando e foi tendo aceitação, tocando na cidade vizinha também, Nova Era, Arvinópolis, Dom Silvério. O pai era um senhor professor. Prova é que o título dele está por aí, professor Tassinho. O senhor Tassinho era o maestro, era o professor lá no colégio, e com uma bagagem muito grande. Em música, ele tinha um conhecimento muito profundo. Ele chegou na música clássica e tudo, com muita sensibilidade. Foi o maestro também, né, do coral lá da igreja. Certo? Então ele vibrava, ele tinha um apego àquilo ali. Então ele, com a banda, ele era amigo do seu Joaquim Rola. Né, pai, com as amizades dele, determinadas pessoas, conseguiram com o seu Joaquim, por exemplo, uniforme. Uniforme de gala, né? Uniforme azul marinho, de lã, bacaninha mesmo, com os botões dourados, com a gola vermelha e o cap bacana também, coisa de primeiríssimo. Aí o senhor Tassinho, em agradecimento, fez um dobrado, até um dobrado bem comprido, né? Eu vou até soprar um pedacinho dele, do dobrado dele.
Corporação Musical Santa Cecília tem como um dos seus principais nomes e mais perseverante maestro o senhor Pelágio, que ficou mais tempo à frente da instituição. Quando chegava na festa São Domingos, tinha a novena, que você tinha 9 dias de novena, e a banda tocando. Nessas tocadas de São Domingos, quando terminou, a banda ia para o coreto fazer uma retreta. Quando está lá fazendo a retreta, estava acontecendo um teatro lá no Grupo Escolar Conde João Pio. Aí uma pessoa chegou lá na janela e falou assim: para a banda porque está atrapalhando o teatro. Eu não sei se os músicos já estavam com a ideia de dar uma parada mesmo ou se aproveitaram aquilo como desculpa. Foram chegando lá na sede e foram pendurando o instrumento e falando assim: aqui eu não volto mais, aqui eu não volto. E acabou a banda. E aquilo deu até mal-estar em meu pai, que sempre foi fanático, doido com música e tudo. Pegou e falou, quando deu 3 meses que a banda está parada, ou 4 meses, ele falou: eu vou formar uma banda de música aqui para São Domingos do Prata. E o papai tinha uma coisa nele que, ele, por sorte dele, ele pegou, que era o seguinte: ele procurava a pessoa para ensinar música, pessoa que tinha um dom. Ou tocava um violão, ou tocava um acordeon, ou batia um pandeiro. Aquelas pessoas se via para ser aluno dele. E ele foi lá na Mãe d'Água, já pegou de cara lá 5 ou 6 lá, no meio deles, o Vardivino. O Vardivino chegou lá e nem conversava com ninguém, vergonha de todo mundo. E até chegar num dos melhores clarinetes. Eu estava novo, me ensinou música e foi ensinando música e formou. Com mais ou menos 4 ou 5 meses, a gente já estava dando uma apresentação lá em Goiabal. E foi continuando assim a banda tocando e tendo aceitação e mudando para isso, para aquilo. E com isso aí o Pelágio se consagrou mesmo maestro da banda e ele acabou ensinando música num total de 500 músicos. E tivemos um substituto do pai. Além de ter sido assim, muito humilde, ele era muito humilde, o Sr. Pelágio. O Sr. Pelágio veio a ser o gerente da banda que depois que o pai saiu. Quando a banda acabou, ele também saiu, mas não deixou de dar apoio também para o papai. Sempre o papai tinha dificuldade, perguntava para ele. E a banda tinha um valor assim, social muito grande. Dá até muita saudade, né? Eu ingressei à banda Santa Cecília em 1980 e fui incentivado pelo amigo, irmão, o Pantera, o Ciro, hoje conhecido como Chula aí na cidade. Fernando, meu primo também, atual prefeito, tive uma grande felicidade de ser aluno do Sr. Pelágio Gomes Domingues. A minha primeira apresentação foi em 1981, em meados de abril, no aniversário do ginásio Marques Afonso. Estava completando 25 anos. E quando tivemos várias oportunidades, tocamos muito nas festas religiosas, nos nossos distritos, mesmo na cidade, viagens que fizemos também com a banda, fomos com o Frei Tiago, que nos levava no Caraça todo ano, nós íamos aqui em Belo Horizonte, no bairro Pompeia, vinha na Praça da Liberdade, tocamos, foi uma época maravilhosa.
E, passados 5 anos, em 1985, São Pelágio, num dia de que a banda tinha um compromisso, era aniversário de Dr. Antônio, e nós íamos ao Trevo do Prata esperá-lo, vim de João Molevado, para poder recepcionar com os parabéns no Trevo. E nós fomos normalmente para a banda, eu, São Pelágio, Edneide nessa época já estava na banda, nós preparando tudo direitinho, e de repente ele sentiu mal e caiu na sede, sofreu um mal súbito, e ali ele foi conduzido para o Hospital Nossa Senhora das Dores e veio a falecer. Para nós foi um baque muito grande, e a banda sentiu, mas sabia que ele gostava muito da arte musical, e nós continuamos. Hoje, a Corporação Musical Santa Cecília é comandado pela Viviane. Minha relação com música começou aos 10 anos de idade na minha cidade, Diamantina, e eu com 10 anos comecei a fazer aula de música, sem mesmo nem saber o que era música, o que era instrumento, mas a partir dali eu me apaixonei e fiquei lá até os meus 18 anos. Minha atuação como maestrina começou com os meus 19 anos, recém-completados 19 anos, porque a nossa banda lá em Diamantina era uma referência para as outras cidades, né? A banda ela atendia crianças de 10 aos 18 anos. E quando você completava 18 anos, você tinha que ser direcionado para alguma outra função, né? É como se fosse uma formação ali. Então, os maestros, os dirigentes de outras bandas sempre iam lá na escola procurar alguém que pudesse ajudá-los, né, a formar músicos, formar banda. E eu fui uma dessas, né? Me escolheram para eu já estar também completando os meus 18 anos, não poderia mais ficar no projeto. E eu já tinha várias funções lá dentro da banda, então eu já tinha capacidade para assumir uma banda, né, formar uma outra banda em uma outra cidade, que foi o que aconteceu. Trabalhando em outras cidades da região, né, formando músicos e bandas também. Em 2005 eu parei com as atividades musicais, eu parei de trabalhar com música. Aí, quando foi em 2011, eu já estava assim, pensando em voltar a mexer com música, trabalhar com música, apenas tocar, né? Então eu participei de um encontro de bandas lá em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, e lá eu conheci o Alexandre, que foi que me trouxe para o Prata. Ele disse que tinham perdido um maestro aqui e que estavam sem maestro, e a banda necessitava de ter alguém à frente. Foi onde ele me fez o convite, eu vim conhecer, uma semana assim mais ou menos que eu tinha conhecido ele, expliquei para ele tudo, de onde eu era, as coisas que eu já tinha feito, mas eu não sabia, né? Foi durante um papo lá que ele fez esse convite, pediu para eu vir cá, conhecer o espaço, os meninos, e eu vim. Mas não de imediato, né? Foi final de 2011 isso, e eu fui chegar aqui só em janeiro de 2012. Mas foi assim. Viviane chegou aqui, clarinetista, veio, tocou conosco, queria uma banda, estava aqui em Contagem, queria ver uma banda para ela participar, que ela contou a história, que ela era de... E quando isso a gente sentiu realmente que era uma direção de Deus. Ela me falou que veio era de Diamantina e que estava aqui em Contagem, mas que ela gostava muito da atividade musical. Já tinha trabalhado em outras cidades com banda e tudo. Eu falei assim, opa, é essa mesmo. Aí eu pus o meu telefone, depois fui conversando com ela, coloquei meu telefone, falei assim, depois eu te falo. Coloquei lá dentro, passei para ela o cartão, o telefone, entrei em contato com ela, perguntei se ela tinha interesse e contei a história aí da nossa banda Santa Cecília. Ela falou assim, não, de prontamente ela
falou que tinha interesse e que queria conhecer. E assim nós marcamos, a levei ao Prata, apresentei a banda, apresentei a Renata, que na época ela era já da diretoria, o Pantera, o Ângelo, o Ciro, o Chula já era o nosso presidente, o Bob também participava da diretoria, apresentei Viviane, a Renata ali já fez, a gente fez um pequeno ensaio, uma pequena apresentação da banda, ela gostou e aquilo já foi amadurecendo e graças a Deus ela já está aí no Prata, à frente da banda Santa Cecília, há praticamente 12 anos e eu agradeço muito por ela ter aceitado o convite, foi muito bom para a nossa banda. Eu tinha um sonho de aprender a tocar instrumento, saxofone, e gostava muito de banda, eu morava em Santa Rita, e sempre nas festas eu ficava assistindo, acompanhando a procissão, e sempre acompanhava a procissão do lado da banda, porque eu era apaixonada, né, com banda de música. Quando eu mudei para aqui, né, conversando com uma colega minha no escritório, comentei, mas só que eu tinha vergonha de entrar, porque eu achava que eu tinha que entrar novinha, né? Eu já entrei na banda com quase 30 anos. E aí tomei coragem, entrei e nunca mais saí. Banda de música é algo extremamente importante. Eu falo isso com propriedade, por eu ter vindo de uma banda de música, oriundo de uma banda de música, de um projeto social. Então a gente tenta trabalhar de uma forma social mesmo, atendendo crianças, atendendo jovens e aqueles que gostam de música, amantes da música. Sobre a importância cultural dessas corporações musicais, elas serviram de exemplo e de modelo para vários futuros músicos. Então, não só aqueles que aprenderam de fato a tocar o seu primeiro instrumento dentro das corporações musicais, mas para muitas crianças de diversas épocas que se inspiravam nesses músicos. Esses músicos que percorriam a cidade exercendo o seu ofício. No caso de São Domingos do Prata, eu gosto sempre de lembrar um dos cantores e compositores mais importantes nascidos aqui, o Celso Adolfo. Ele tem várias canções que remetem a essa inspiração que foi a Corporação Santa Cecília na sua formação musical. Uma das apresentações principais, um dos pontos altos da Corporação Santa Cecília, com certeza é a Alvorada. A banda, com a minha chegada, ela ganhou cara nova. Eu trouxe novos arranjos, novas perspectivas, né, para os músicos, mostrando a eles que eles podem ampliar os seus horizontes. Trouxe palestras, algo de novo e diferente para que eles pudessem ver o quanto a música é importante, né, para pessoas. Os eventos, assim, coisas que me marcaram aqui, que a gente conseguiu trazer, eu vou falar do Vesperal, que foi algo marcante para a cidade, algo marcante para a banda, e é algo que trouxe uma importância cultural e, digamos, até meio que turística para a cidade. A gente tem hoje o Banda na Praça, a gente participa das procissões, das festas, né, festas religiosas no município. Nós participamos de todo tipo de evento. Então a gente aceita todo tipo de convite, estando dentro da nossa alçada, poder fazer, a gente cumpre, a gente faz. E eventos cívicos, religiosos, encontros de bandas, festas particulares, aniversários, né?
formatura, qualquer tipo de evento que a banda é convidada e a gente tem condições de ir, a gente vai e participa. Mesmo não sendo uma pessoa de festa, eu gosto de carnaval. Mas gosto da velha guarda no carnaval. E a presença da banda para tocar junto com a velha guarda me seduziu. E essa sedução acabou me levando ao desejo de aprender a tocar algum instrumento. Também para participar da banda. E a permanência na corporação é pela didática, pelo carinho, por sentir-se acolhido, independente da idade. Eu me chamo Ângelo Marcelo Bons Valentim e resido na cidade aqui de São Domingos do Prata. E a minha idade é 62 anos e sou integrante da Corporação Santa Cecília dessa cidade. Eu entrei na banda porque é o seguinte, eu tinha 11 anos de idade, eu estava na rua, vendo, eu ia para a rua, estava de pique, dormi na casa dos colegas, então, no dia 4 de agosto, eu não sei bem o ano, a banda estava tocando Alvorada. E aquilo me encantou de madrugada, a banda tava. E eu peguei e fui lá para perto da banda, 5 horas da manhã. E com aquilo eu estava segurando a partitura por música e acompanhei a banda o dia inteiro. E com isso, eu pedi o Sr. Pelágio para mim entrar na banda. E com isso eu ingressei. O que motiva eu continuar participando da banda é que a banda me dá mais vida, sabe? Me dá prazer. Eu vejo novas gerações entrando e aqui eu fico satisfeito de ajudar a banda, manter a banda, para novas gerações chegar e participarem também, sabe? E o que eu quero é ajudar a cultura e ajudar a cidade. Gostaria de dar o meu abraço a todos, Viviane, Renata, diretoria, aos músicos, e dizer que essa atividade para nós é como o futebol. Quem gosta está sempre e não mede esforços. Eu acho que todo mundo tem que ter uma atividade fora do trabalho que goste e que distraia. E a música, para mim, é uma arte divina, é uma direção de Deus na minha vida e que me traz muitas alegrias. Meu grande abraço a todos. Meu nome é Heitor, eu faço parte da Corporação Musical Santa Cecília. Há 3 anos atrás, minha mãe me colocou na banda e eu continuo na banda porque eu me apaixonei pela música. Eu ingressei à Corporação Musical Santa Cecília a pedido do meu pai. E eu continuo na Corporação Musical Santa Cecília por amor à música. Eu acho que a comunidade deveria participar mais da banda, ajudar. A gente precisa de voluntários e trazendo uma pessoa, um amigo, um filho, qualquer pessoa de qualquer idade, de 8 a 80. A Corporação Musical Santa Cecília, ela é um bem reconhecido do município de São Domingos do Prata. Ela tem um status de bem inventariado. É um processo em que o município reconhece a importância dela como patrimônio histórico e cultural. Quando nós abrimos as inscrições, né, o músico ou o aprendiz, o aluno, ele passa pelo processo do aprendizado teórico da música, né? Então ele fica uns meses no aprendizado teórico porque é o mais importante. Porque quando já chega um músico aqui que já tem algum conhecimento, a gente já vai pulando etapas e fazendo com que ele chegue à banda mais rapidamente. Mas se chega um músico leigo, a gente tem, né, que passar a aula teórica, ele passa para a parte prática, que é de leitura, de partitura, e depois vai para a parte do instrumento, que é aprender as técnicas do instrumento, como tirar o som do instrumento, e fazer
os métodos, né, que é o que ensina os músicos a tocar, são os métodos dos exercícios, né, para aprimoramento, aprendizado das técnicas do instrumento, para depois ele ser inserido na banda.